Os Estados Unidos estão localizados na América do Norte, enquanto a Índia e a China estão situados na Ásia. Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos. Xi Jinping é o presidente da China. E Draupadi Murmu é o presidente da Índia. Washington, D.C. é a capital dos Estados Unidos. Pequim é a capital da China. E Nova Delhi é a capital da Índia. Os Estados Unidos têm um PIB de aproximadamente 26,85 trilhões de dólares. A China possui um PIB de mais de 19,37 trilhões de dólares, e a Índia tem um PIB de mais de 3,73 trilhões de dólares. O PIB per capita dos Estados Unidos é de cerca de 80.034 dólares. O PIB per capita da China é superior a 13.721 dólares, enquanto o da Índia é superior a 2.601 dólares. Os Estados Unidos exportam cerca de 3,02 trilhões de dólares. A China exporta 1,75 trilhão de dólares, e a Índia exporta 457 bilhões de dólares. A produção de eletricidade nos Estados Unidos é de 4,38 milhões de gigawatts-hora. A China gera 8,53 milhões de gigawatts-hora, e a Índia produz 1,66 milhão de gigawatts-hora. Os três países possuem arsenais nucleares. Os Estados Unidos têm uma população de aproximadamente 339 milhões de habitantes. A China tem cerca de 1,41 bilhão de habitantes, e a Índia possui mais de 1,39 bilhão de habitantes. A força de trabalho militar disponível nos Estados Unidos é de pelo menos 149 milhões de pessoas. Na China, esse número é de cerca de 763 milhões, enquanto na Índia são 657 milhões de pessoas. A população apta para o serviço militar nos Estados Unidos é de 123 milhões de pessoas. A China tem aproximadamente 626 milhões, e a Índia conta com mais de 519 milhões, 95.626 pessoas aptas. Anualmente, 4 milhões de pessoas nos Estados Unidos atingem a idade para o serviço militar. Na China, esse número é de mais de 19 milhões, e na Índia são pelo menos 23 milhões. Os Estados Unidos têm um total de 1,32 milhão de militares ativos. A China tem mais de 2,03 milhões, enquanto a Índia conta com pelo menos 1,45 milhão de militares ativos. A reserva militar dos Estados Unidos é composta por 799 mil militares. A China possui mais de 510 mil na reserva, enquanto a Índia tem pelo menos 1,15 milhão de reservistas. Os Estados Unidos não possuem forças paramilitares. A China conta com mais de 625 mil paramilitares, enquanto a Índia possui pelo menos 2,52 milhões. A despesa militar dos Estados Unidos é de pelo menos 831 bilhões de dólares. A China gasta cerca de 227 bilhões de dólares, e a Índia investe mais de 74 bilhões de dólares em defesa. A dívida externa dos Estados Unidos é de pelo menos 20 trilhões de dólares. A dívida da China é de aproximadamente 2 trilhões de dólares, enquanto a Índia tem uma dívida externa superior a 555 bilhões de dólares. As reservas internacionais e de ouro dos Estados Unidos totalizam 716 bilhões de dólares. A China possui mais de 3 trilhões de dólares, e a Índia tem pelo menos 638 bilhões de dólares em reservas. O poder de compra dos Estados Unidos é de 21 trilhões de dólares.
A China possui mais de 24 trilhões de dólares, e a Índia tem pelo menos 9 trilhões de dólares. A frota total de aeronaves dos Estados Unidos é composta por 13.209 unidades. A China possui aproximadamente 3.304 aeronaves, enquanto a Índia conta com 2.296. A Força Aérea de Caça ou Interceptação dos Estados Unidos conta com 1.854 unidades. A China tem mais de 1.207, e a Índia pelo menos 606 unidades. Os Estados Unidos têm 896 aeronaves de ataque dedicadas. A China conta com 371, e a Índia com pelo menos 130 unidades. A frota de aeronaves de transporte dos Estados Unidos é composta por 957 unidades. A China possui mais de 289 aeronaves, e a Índia tem pelo menos 264. Os Estados Unidos têm 2.648 aeronaves de treinamento. A China tem aproximadamente 402, e a Índia conta com 351. A força total de aeronaves de missão especial dos Estados Unidos é de 695 unidades. A China tem mais de 112, enquanto a Índia tem pelo menos 70. A frota de reabastecimento aéreo dos Estados Unidos é composta por 606 unidades. A China tem aproximadamente 10, e a Índia tem um total de 6 aeronaves de reabastecimento. Os Estados Unidos têm 5.737 helicópteros em sua frota. A China possui mais de 913, enquanto a Índia tem pelo menos 869. Os Estados Unidos contam com 1.000 helicópteros de ataque. A China possui mais de 281, enquanto a Índia tem pelo menos 40 unidades. A frota de tanques de combate dos Estados Unidos é composta por 4.657 unidades. A China possui aproximadamente 5.000, e a Índia conta com um total de 4.614 tanques. Os Estados Unidos têm 360.069 veículos blindados de combate. A China possui mais de 174.300 unidades, enquanto a Índia conta com pelo menos 151.248. A frota de veículos de artilharia autopropulsada dos Estados Unidos é composta por pelo menos 1.595 unidades. A China tem aproximadamente 3.850, e a Índia conta com um total de 140. Os Estados Unidos possuem 1.267 unidades de artilharia rebocada. A China conta com mais de 1.434 unidades, enquanto a Índia possui pelo menos 3.243. Os Estados Unidos têm 694 lançadores de foguetes múltiplos, enquanto a China possui aproximadamente 3.180. A Índia conta com um total de 702 unidades. A frota de navios e submarinos de guerra dos Estados Unidos é composta por 472 unidades. A China possui mais de 730, enquanto a Índia conta com pelo menos 294 unidades. Os Estados Unidos têm 11 porta-aviões. A China e a Índia possuem 2 unidades cada uma. Os Estados Unidos possuem 9 porta-helicópteros. A China tem 3 unidades, enquanto a Índia não possui porta-helicópteros. Os Estados Unidos têm 64 submarinos. A China possui mais de 61, enquanto a Índia tem pelo menos 18 submarinos. Os Estados Unidos contam com 75 destroyers. A China possui 49, e a Índia tem 12 unidades. A frota de fragatas dos Estados Unidos é composta por 0 unidades. A China conta com mais de 42 unidades, enquanto a Índia possui pelo menos 12 fragatas. Os Estados Unidos têm 23 corvetas. A China possui mais de 72 unidades, e a Índia tem pelo menos 18. Os Estados Unidos possuem 5 navios de patrulha marítima. A China tem 150, e a Índia tem 137. Os Estados Unidos contam com 8 navios destruidores de minas. A China tem 36, e a Índia não possui essas unidades.
Os Estados Unidos possuem 13.513 aeroportos, enquanto a China tem 507, e a Índia conta com 346. Os Estados Unidos possuem 1.815 navios mercantes. A China tem 7.362, e a Índia tem 1.801 unidades. Os Estados Unidos têm 35 portos, enquanto a China tem 22, e a Índia possui 13. A força de trabalho nos Estados Unidos é de 164 milhões de pessoas. A China tem mais de 791 milhões de trabalhadores, enquanto a Índia tem pelo menos 476 milhões de pessoas empregadas. Os Estados Unidos possuem 6,58 milhões de quilômetros de estradas, enquanto a China tem 5,20 milhões de quilômetros, e a Índia tem 6,37 milhões de quilômetros. Os Estados Unidos têm 293 mil quilômetros de ferrovias. A China possui 150 mil quilômetros, e a Índia tem 65 mil quilômetros de linhas férreas. A produção anual de petróleo dos Estados Unidos é maior que a da China e da Índia. Os Estados Unidos consomem mais petróleo do que a China e a Índia. Os Estados Unidos possuem uma reserva de petróleo superior à da China e à da Índia. A produção anual de gás natural dos Estados Unidos é maior que a da China e da Índia. Os Estados Unidos consomem mais gás natural do que a China e a Índia. Os Estados Unidos possuem reservas de gás natural superiores às da China e da Índia. A produção anual de carvão da China é maior que a dos Estados Unidos e da Índia. A China consome mais carvão do que os Estados Unidos e a Índia. Os Estados Unidos possuem reservas de carvão superiores às da China e da Índia. A superfície total dos Estados Unidos é de 9,82 milhões de quilômetros quadrados. A China possui mais de 9,59 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Índia tem pelo menos 3,28 milhões de quilômetros quadrados. Os Estados Unidos têm uma fronteira terrestre menor em relação à China e à Índia. A Índia tem uma costa marítima menor em relação aos Estados Unidos e à China. Os Estados Unidos possuem mais hidrovias do que a China e a Índia.